Boa tarde. Boa tarde ou bom dia ainda. O Conselho de Ministros aprovou hoje a abertura à iniciativa privada dos serviços públicos de transportes de passageiros prestados pelas empresas Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, STCP, bem como da Metro do Porto, SA. O Sr. Ministro da Economia, aqui presente, dará de seguida detalhes sobre esta decisão hoje adotada pelo Conselho. O Conselho de Ministros aprovou também, no âmbito da execução do Protocolo de Nagoya, a criação de um grupo de trabalho nacional sobre o acesso aos recursos genéticos e a partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização, que tem que ver com a partilha a gestão e a utilização e partilha de recursos decorrentes dos recursos genéticos. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros o Plano de Ordenamento da Albufeira de Odileite. Trata-se de um plano que incide sobre o plano de água e a respectiva zona terrestre de proteção, aprovando-se relativamente a estas matérias as utilizações possíveis de acordo com o planeamento em termos de instrumento de gestão territorial. Eu dou a palavra então ao Sr. Ministro da Economia, a quem peço que vos faça a apresentação da decisão hoje adotada pelo Conselho relativa aos STCP e ao Metro do Porto. Muito bom dia. Como o Sr. Ministro da Presidência já referiu, aprovámos hoje em Conselho de Ministros o projeto de resolução que determina o início do processo de abertura à iniciativa privada da gestão dos serviços públicos de transportes de passageiros, prestados tanto pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto como pelo Metro do Porto. Eu gostava de fazer algumas considerações que enquadram esta decisão e depois pediria tanto ao Secretário de Estado dos Transportes, Infraestruturas e Comunicações como à Secretária de Estado do Tesouro que complementassem estas minhas considerações com aspectos mais práticos e pragmáticos relativamente ao concurso e aos próximos passos. A primeira nota que eu aqui gostaria de sublinhar tem a ver com a execução do Plano Estratégico de Transportes apresentado por este Governo no início de mandato. Ao longo dos últimos 3 anos, foi possível proceder a um processo de reestruturação e racionalização deste setor, o setor público empresarial dos transportes, que significou uma poupança superior a 275 milhões de euros por ano aos contribuintes portugueses. De facto, analisando a evolução financeira deste setor, verifica-se que este setor passou de uma situação altamente deficitária do ponto de vista de cash flow, gestão de tesouraria operacional, próxima dos 250 milhões de euros negativa em 2010 e 2011, para uma situação de equilíbrio ou até de ligeiro resultado positivo, tanto em 2012 como em 2013. Este esforço incluiu, obviamente, o mérito da gestão deste setor, para além do trabalho profundo político que foi feito no Ministério da Economia e no Ministério das Finanças, e significou, por exemplo, a redução do número de trabalhadores neste setor de 16.406 trabalhadores para 13.383, uma redução substancial de 3.023 trabalhadores. Conseguido o primeiro objetivo, que era equilibrar, do ponto de vista económico e financeiro, a gestão deste setor, foi assumido pelo Governo no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas o arranque, o início da exploração do setor público da área metropolitana do Porto e da área metropolitana de Lisboa a privados. E foi desse processo, dessa materialização em termos de resolução, que hoje se tratou em Conselho de Ministros. Portanto, a decisão do Conselho de Ministros aponta para o arranque deste processo, no que diz respeito à Sociedade de Transportes Coletivos do Porto e ao Metro do Porto, já em julho, e o arranque também, o compromisso também, de arrancar com este processo na área metropolitana de Lisboa, incluindo o Metro de Lisboa, a Carris, a Transtejo e a Soflusa,
dentro de 2 meses. São razões pragmáticas, que o Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro explicará, aquelas que justificam que este processo, tendo uma decisão similar no Porto e em Lisboa, tenha, em termos de execução, um calendário diferenciado. A execução deste calendário permitirá, ainda este ano, entre novembro e dezembro, ter terminado o processo de adjudicação no Porto, na área metropolitana do Porto, e previsivelmente, no primeiro mês de 2015, ter concluído o processo na área metropolitana de Lisboa. Por último, gostaria de dizer, como parte integrante deste concurso, tanto na área metropolitana do Porto como na área metropolitana de Lisboa, constarão no programa de concurso e no caderno de encargos condições de idoneidade, tanto do ponto de vista económico e financeiro dos eventuais concorrentes, como do ponto de vista operacional e de experiência operacional e de experiência comercial, que garantam que os resultados do concurso possam ser cumpridos do ponto de vista de execução, a bem das populações que são beneficiadas com estes sistemas de transporte público, tanto no Porto como em Lisboa. E feita esta introdução, daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro e à Sra. Secretária de Estado Isabel Castelo Branco para complementarem aquilo que eu já disse em termos de enquadramento genérico. Obrigado, Sr. Ministro. Eu deter-me-ei sobre as questões de natureza setorial e operacional. Deixaria que a Sra. Secretária de Estado falasse sobre o impacto que estas medidas terão em 2015 e nos anos seguintes e que estão já vertidas no documento de estratégia orçamental. Como o Sr. Ministro teve a ocasião de dizer, nós precisamos primeiro de colocar as empresas no chão do ponto de vista operacional antes de fazer a abertura à iniciativa privada, e é bom que, através dos senhores jornalistas, todos os portugueses compreendam que este passo era fundamental que fosse dado na esfera pública, caso contrário estávamos a transferir o benefício da reestruturação que hoje é do Estado para os privados se o tivéssemos feito antes, porque os privados quereriam reter para si o benefício dessa reestruturação, daí que nós quisemos ter a certeza de que a reestruturação e os seus benefícios ficariam na esfera pública. Há depois uma questão de natureza prática para termos primeiro o concurso no Porto e em setembro, como disse o Sr. Ministro, o concurso em Lisboa. Como sabem, hoje a gestão operacional da Metro do Porto é já garantida por uma entidade privada, num sistema que não tem transferência de risco comercial para esse mesmo parceiro privado, uma vez que o Estado cobre, em termos de pagamentos, a produção que é efetuada pela Metro do Porto. Isto é, o serviço que é prestado é pago pelo Estado, que fica com a receita de bilheteira. Acontece que esse contrato termina a 31 de dezembro de 2014, pode, por 2 meses, ser prorrogado, mas nós queríamos criar todas as condições do ponto de vista de concurso para que tenhamos possibilidade de decidir até ao final deste ano no Porto. Acontece que, como julgo que sabem também, nós abrimos um processo de consulta pública alargada aos potenciais candidatos antes de lançarmos este concurso. E todos, sem exceção, nos disseram que se nós organizássemos o concurso ao mesmo tempo em Lisboa e no Porto, eles não teriam recursos, nomeadamente humanos, suficientes para poder colocar todo o seu empenho na elaboração de uma proposta que seja competitiva, como aliás é vontade do Governo ao organizar este processo. Daí que nós queremos ter o processo do Porto decidido até ao final do ano, não podíamos lançar os 2 concursos ao mesmo tempo, mas tal como disse o Sr. Ministro da Economia, que não haja dúvidas relativamente a Lisboa, o processo concursal será igual, independentemente do momento do tempo mais tarde que aconteceu. Sobre a questão das poupanças que o Sr. Ministro referiu, de facto nós temos vindo não só a racionalizar do ponto de vista de recursos humanos as empresas, mas também fizemos um trabalho muito aturado de diálogo com as autarquias em Lisboa e no Porto, que permitiu que, por exemplo, acabássemos com a sobreposição de oferta da Carris, do Metropolitano, da STCP e do Metro do Porto, e que as empresas trabalhem em complemento e não em concorrência, como até aqui.
daí que fosse possível poupar numa base anual estes 275 milhões de euros, como disse o Sr. Ministro, em 2012 e 2013, e mais algum dinheiro em 2011, que faz com que, e este é o prestar de contas que o Governo hoje também faz perante os seus cidadãos e que o Sr. Ministro e eu próprio fizemos em Conselho de Ministros, poupámos numa base acumulada nos 3 anos de exercício deste Governo 681 milhões e meio de euros de custo operacional que de outra forma teria acontecido. Daí que o esforço e o compromisso de cumprimento da reforma estrutural de abertura da iniciativa privada e de equilíbrio do setor dos transportes se mantém, e para dar alguns detalhes do ponto de vista financeiro, eu pediria à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para complementar. Obrigado. Bom dia. Nós temos vindo, como é de conhecimento público, estas empresas estão subcapitalizadas ao longo dos anos, acumularam enormes montantes de dívida financeira e desde o início deste ano, desde o segundo trimestre deste ano, e já antecipando a possibilidade de as empresas poderem vir a ser concessionadas, nós temos vindo a integrar progressivamente no Estado a dívida, nomeadamente das STCPs, uma vez que o metro do Porto já estava nessa condição. E, portanto, ao fazer isto, estamos a assumir definitivamente a responsabilidade financeira para com a dívida das empresas, por um lado, e, por outro lado, a permitir que as mesmas usufruam dos custos que o Estado paga pela sua própria dívida, como é sabido, têm vindo a reduzir-se progressivamente ao longo de 2014. Posto isto, será possível, a partir do momento em que os modelos estejam fechados e definidos, será possível proceder à recapitalização progressiva e dentro da lógica dentro daquilo que fizer sentido do ponto de vista do que for a atividade final das empresas. Para além disso, peço desculpa, para além disso vamos ter também um elemento muito relevante, que é a poupança com as indenizações compensatórias, poupança essa que é possível pelo facto das empresas estarem neste momento em equilíbrio operacional e, portanto, será possível ao Orçamento de Estado deixar de ter essa despesa que representa uma poupança de 85 milhões de euros. Pediria só ao Sr. Secretário de Estado, porque penso que é uma parte importante, explicar o modelo de concessão, nomeadamente naquilo que é a garantia das obrigações de serviço público. Penso que é importante deixar essa nota. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós teremos um concurso, um procedimento concursal único, um único concurso, com 2 contratos de concessão para a STCP e para o Metro do Porto. É muito importante que se perceba que um contrato de concessão para prestação do serviço não implica que os ativos destas empresas sejam vendidos à iniciativa privada. Ou seja, quer todo o investimento que foi feito na linha férrea do Metro do Porto, nas carruagens, nos autocarros da STCP, os edifícios, todos esses ativos se mantêm na esfera e no controle do Estado. Apenas a prestação do serviço será coordenada, conduzida por uma entidade privada que tem a seu cargo, como sua obrigação, não apenas obrigações de investimento futuro e de gestão operacional dessas empresas, como também terão obrigações de serviço público que se manterão como até aqui. Isto é, não há para os privados a liberdade de poderem escolher se uma parte do negócio é rentável e outra não. As obrigações de serviço público manter-se-ão e é por isso que não é todo o risco comercial que é transferido para a iniciativa privada, fica uma parte desse mesmo risco, sob a forma de obrigações de serviço público definidas pelo Estado, equilibrado através de um contrato de prestação de serviços. Gostava ainda de poder sublinhar 2 outros aspectos. Também do ponto de vista de gestão dos contratos, podem ser 2 entidades a prestar o serviço, ou pode uma única entidade prestar os serviços na STCP e na Metro do Porto. Esse procedimento fica aberto em termos concorrenciais
E depois a segunda nota é que o processo de consulta pública nos trouxe informação muito valiosa. Estivemos durante muitos meses a trabalhar com consultores especializados, com o regulador setorial e com os conselhos de administração das próprias empresas, e temos um modelo que hoje é robusto do ponto de vista técnico e que julgo que também não levantará nenhuma questão do ponto de vista político. O Sr. Ministro da Economia tem liderado essa discussão com as autarquias da área metropolitana do Porto, eu próprio o tenho acompanhado nesse esforço e, portanto, julgamos estarem criadas as condições para ter, do ponto de vista de prestação do serviço, um serviço de qualidade com obrigações de serviço público. Outra garantia que gostávamos de deixar à população é que não haverá nenhuma subida de tarifas para lá da inflação. As tarifas são definidas pelo regulador e o seu ajustamento no futuro, ou seja, a sua subida, está diretamente indexada à inflação e não pode haver subidas extraordinárias de tarifa e, portanto, temos tido este processo de diálogo que conduzirá, esperamos nós, a um processo que termine de vez com o risco de voltarmos a um passado recente, onde as empresas geravam déficits e dívida que depois acabavam sempre por ser pagos pelos contribuintes. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição. Umas perguntas para o Sr. e também para o Ministro Pires Lima. Em primeiro lugar, para o Sr. perguntava-lhe, ainda que esta abertura da concessão a privados dos transportes públicos do Porto seja o tema fundamental, queria perguntar ainda assim se o Governo está disponível ou está a pensar, ou já foi sondado para isso, para abrir ao Banco Espírito Santo esta linha da banca na ordem dos 6 mil milhões de euros, caso seja necessário, uma vez que os analistas do Citi falam em necessidades de capital na ordem dos 4,3 mil milhões. Se o Governo está incomodado com a exposição de 300 milhões da Caixa Geral de Depósitos a sociedades detidas pelo Grupo Espírito Santo e se o eventual contágio da dívida soberana incomoda, uma vez que a última ida ao mercado foi boa, mas não tão boa como nas anteriores. Para o Ministro Pires Lima, gostava-lhe de perguntar se já há interessados, uma vez que o processo está a dar os primeiros passos, mas já apareceram eventuais interessados na aquisição desta gestão dos transportes públicos do Porto e de que forma é que, quanto é que o Governo ficaria satisfeito em receber por esta concessão, uma vez, como o Secretário de Estado dos Transportes dizia aqui, que não estão em causa os ativos das empresas, mas sim a gestão. Passa a nova gestão a receber as receitas de bilheteiras e a pagar ordenados e a gerir manutenção dos ativos dessas empresas? Muito obrigado. Olha, eu começo por responder à sua primeira questão. O assunto do Grupo Espírito Santo não foi objeto de tratamento hoje no Conselho de Ministros. Eu remeto as declarações que já fiz aqui no último briefing do Conselho de Ministros sobre a matéria. As declarações que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro do Estado das Finanças têm feito sobre o assunto relativamente à posição do Governo, é o que eu tenho a dizer. Assinalo apenas que, de então para cá, do último briefing em que falámos sobre esta matéria para cá, há um dado novo bastante relevante e que tem que ver com a entrada já de uma nova administração no banco, que seguramente vai contribuir bastante para uma estabilização mais rápida de todo esse processo. Mas quanto ao resto, aquilo que o Governo tem a dizer sobre o assunto já foi dito e o Governo não tem nada a acrescentar, nem hoje foi objeto de qualquer assunto novo no Conselho de Ministros. Eu passava a palavra ao Sr. Ministro da Economia para as outras questões que colocou. Volto a sublinhar que, do ponto de vista de poupanças adicionais àquelas que já foram conseguidas nos últimos 3 anos, aquilo que prevemos é, neste regime de gestão de iniciativa privada, isso está aliás assumido no documento de estratégia orçamental e, portanto, vai estar incluído no orçamento para 2015, é uma poupança de 85 milhões de euros anuais em indenizações compensatórias. Relativamente ao objeto que hoje tratamos em Conselho de Ministros, portanto à Sociedade de Transportes Coletivos do Porto e ao Metro do Porto, estamos a falar de indenizações compensatórias atuais de 13,5 milhões de euros. E, portanto, essa é a poupança previsível já para 2015. Nas várias empresas de transportes relacionadas com a área metropolitana de Lisboa, Metro, Carris, Transtejo, Sofluça, estamos a prever já no documento de estratégia orçamental uma poupança de 43 milhões de euros. Os restantes 29, que completam
os 85 milhões de euros estão ligados a indenizações compensatórias à Refer. Portanto, todo este processo vai resultar numa poupança dos contribuintes relativamente à área metropolitana do Porto de adicional de 13,5 milhões de euros e em Lisboa de 43 milhões de euros. Mas não são só os motivos que têm a ver com poupanças económicas e financeiras que justificam esta decisão. Aliás, como sabem, o Metro do Porto já hoje tem uma gestão subconcessionada a privados e é também por essa concessão terminar no final do ano que resolvemos iniciar este processo pela área metropolitana do Porto para que possamos concluir este processo a tempo de se atribuir a nova subconcessão quando terminar a atual. Há objetivos que têm a ver com a eficiência, a intermodalidade, a boa prestação de serviços aos utentes do Porto e de Lisboa que justificam este concurso e a decisão que viermos a tomar, repito, no caso do Porto, entre novembro e dezembro de 2014, no caso de Lisboa, previsivelmente logo no início de 2015. Para o Secretário de Estado dos Transportes sobre a TAP, como é que o Governo está a acompanhar esta situação e se é preocupante em termos de segurança também estes sucessivos cancelamentos dos voos. E para o Sr. Ministro da Economia, pergunto-lhe se é preocupante o facto da Moody's ter acabado de cortar o rating do Grupo Espírito Santo e ficar perto do incumprimento, se isto é preocupante. Eu agradeço muito a sua pergunta, mas, como deve entender, não vou usar este espaço aqui do briefing do Conselho de Ministros para responder. Nem este, nem outro. Muito obrigado. Sobre a questão da TAP, nós compreendemos, em primeiro lugar, a insatisfação que os utilizadores da nossa companhia de bandeira têm sentido com os problemas operacionais que foram, aliás, ontem claramente assumidos pelo Presidente da empresa e explicadas, julgo eu, com um grau de detalhe muito elevado, as razões que levaram a esses problemas operacionais. A informação que temos, e louvamo-nos na informação da equipa de manutenção, de segurança e do Conselho de Administração da TAP, é que obviamente não há nenhuma questão de segurança relativamente à operação da companhia, que está a crescer. E como está a crescer sem que tenha por hora os recursos, nomeadamente em termos de aviões, para acompanhar esse crescimento, isso leva a um problema operacional. Mas é importante que as pessoas que utilizam a companhia aérea saibam que nós compreendemos que não estejam satisfeitos com os atrasos que existem e os cancelamentos que existem, nós também não. E o que pedimos ao Conselho de Administração da empresa, com as garantias que ele próprio deu ontem, é que crie condições para que rapidamente este problema de natureza operacional, que tem a ver com a insuficiência de aviões e de meios, nada a ver com questões de segurança, que esta insuficiência seja suprida no mais curto espaço de tempo possível, a bem da manutenção da imagem de fiabilidade, de confiança e do crescimento da atividade da nossa companhia de bandeira. Muito obrigado. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas para o Sr. Ministro Marques Guedes. Uma tem a ver ainda com a história do BES e do Grupo Espírito Santo. Quando toda a gente fala do BES, não deixa de ser estranho que o Governo, em Conselho de Ministros, não se fale sobre o assunto. Portanto, a minha pergunta é se não estão mesmo preocupados, quer com o BES, quer com o GES, quer com a PT, quer com o OI, quer com, enfim, as agências de rating e tudo o que se tem dito sobre o assunto. A minha pergunta é, o Governo continua a não estar preocupado? A segunda pergunta tem a ver com o facto de se o Governo também não está preocupado por continuarmos sem um representante na Eurojust. E depois, não sei se para o Sr. Ministro da Economia ou se para o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, eu gostava de saber se esperam que este processo seja pacífico. Disseram que estão em diálogo com as autarquias. Eu gostava de saber se também estão em diálogo com os trabalhadores e se esperam que não haja qualquer problema, enfim, social com este anúncio hoje feito. Obrigado pelas questões. A mim colocou-me duas questões. A primeira, mais uma vez, sobre a questão do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo, formulando agora a questão, dizendo se o Governo está preocupado ou não está preocupado.
Com toda a franqueza, eu não o posso acompanhar nas conclusões que diz que toda a gente fala sobre o Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo e o Governo não está preocupado. O Governo já se pronunciou variedíssimas vezes sobre essa matéria. Aparentemente, o que essa pergunta pode levar a querer conduzir é que o Governo diga novas coisas sobre essa matéria. Já foi aqui dito e reafirmado, quer neste briefing do Conselho de Ministros, quando o assunto foi tratado no Conselho de Ministros, quer em declarações do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro do Estado das Finanças, que naturalmente acompanham o assunto por força das suas funções, que o Governo, a opinião que o Governo tem relativamente a esta matéria, separando com clareza, e era muito bom que isso fosse separado também com muita clareza, aquilo que é o banco, que é regulado e supervisionado pelo Banco de Portugal e pelas instâncias europeias e cuja solidez e garantia para os respectivos depositantes está assegurada, conforme declarações que já foram feitas pelo próprio Governador do Banco de Portugal, com detalhes e com pormenor, e a comunicação social sabe disso e amplificou de resto essas garantias dadas pelo Banco de Portugal, daquilo que é depois o funcionamento de um grupo de natureza privada, um grupo empresarial de bastante relevo, nomeadamente no panorama nacional, mas também no panorama internacional com algum relevo, e que tem as dificuldades que também são conhecidas da opinião pública, mas como já foi dito também com clareza por parte do Governo, são responsabilidades que têm que ver com um grupo privado, não são responsabilidades que o Governo vá transferir para o lado público ou para o contribuinte nacional. Nada disso quer dizer, obviamente, que não se continua a acompanhar e a seguir com a importância que o assunto merece por parte das autoridades públicas, em primeiro lugar, desde logo por parte do Banco de Portugal, naquilo que diz respeito ao sistema financeiro, ao funcionamento do banco enquanto instituição financeira que faz parte do nosso sistema financeiro, e relativamente a isso também, como eu referi há pouco, passos importantes foram dados nas últimas semanas, nomeadamente na última semana, com a designação de uma nova administração para o banco, que seguramente, de acordo com aquilo que é a orientação do supervisor e do regulador do Banco de Portugal, irá contribuir muito para uma rápida estabilização da administração desse próprio banco. Coisas diferentes são as matérias que têm que ver com o grupo privado. Relativamente à questão que me coloca também do Eurojust, como sabe, se neste momento não está ainda arrumado em definitivo o representante português no Eurojust, isso deve-se apenas ao facto do Conselho Superior do Ministério Público, nem há 48 horas, se ter pronunciado negativamente relativamente a uma proposta que lhe foi colocada sobre a mesa. E, portanto, como calcula, não é sacável, digamos assim, a responsabilidade ao Governo, minimamente, por neste momento o assunto não estar ainda resolvido. O Conselho Superior do Ministério Público pronunciou-se na terça-feira à noite sobre a matéria, e seguramente que terá que haver agora um desenvolvimento relativamente à representação nacional no Eurojust. O parecer do Conselho Superior do Ministério Público é um parecer necessário, e o parecer do Conselho Superior do Ministério Público foi aquilo que a Comunicação Social noticiou há menos de 48 horas. Relativamente à questão que aqui deixou ligada à subconcessão a privados, deixe-me dizer duas coisas, aliás, complementando também, há pouco não dei a resposta completa ao seu colega. Primeiro, dos contactos prévios que fizemos a esta resolução do Conselho de Ministros, indiciam, claramente, essa é a expectativa, um interesse consubstanciado em propostas que chegarão, mas este é um concurso, nós não podemos, obviamente, garantir resultados, de empresas de referência, tanto do ponto de vista nacional como internacional, a estas concessões que vamos sujeitar agora a concurso, tanto no Porto como em Lisboa. A segunda nota que eu creio que é importante dar é que quando se tomam decisões desta natureza é preciso ter bem claras quais são as nossas prioridades. A primeira prioridade do Governo ao tomar esta decisão, esta resolução, tem a ver com as pessoas e com o serviço prestado por estas empresas às pessoas, aos munícipes, a quem estão ao serviço. E, portanto, esse é o primeiro critério que nos leva a lançar este concurso para a subconcessão
dos transportes, tanto na área metropolitana do Porto, como em setembro na área metropolitana de Lisboa. Serviço às pessoas, tanto da área metropolitana do Porto como de Lisboa. Recordando eu que, em algum caso, como é o caso do metro do Porto, nem se trata sequer de uma novidade, porque já hoje este tipo de transporte está subconcessionado a privados. Depois, o segundo critério tem a ver com a racionalidade do esforço aos contribuintes que deve ser pedido, ou não, para sustentar este serviço. Foi muito importante o percurso que se fez nos últimos 2 anos de racionalização deste setor, porque nos permite agora abrir este concurso em condições que libertam o Estado do esforço que era pedido aos contribuintes e que no passado atingia 275 milhões de euros por ano. Isto é melhor tomar esta decisão agora, depois de ter feito o equilíbrio destas operações, do que teria sido tomar há 2 anos, quando estas operações estavam sujeitas a prejuízos elevados e representavam um custo muito elevado para os contribuintes, que necessariamente não ia ser assumido pelas empresas que concorressem. E, portanto, tendo presente estes 2 princípios, serviço às pessoas, aos utentes dos transportes públicos do Porto e de Lisboa, e minimização do esforço pedido aos contribuintes, é evidente que a postura do Governo tem sido uma postura de diálogo, e eu diria até bastante colaborativa, com a área metropolitana do Porto, com a área metropolitana de Lisboa e com as principais autarquias envolvidas neste processo de diálogo permanente. O que não significa necessariamente, um diálogo é uma troca de opiniões, é um processo de consulta permanente, o que não significa necessariamente que estejamos a estar de acordo em todas as decisões que tomamos, mas diálogo com certeza, tanto com a área metropolitana do Porto, como com a área metropolitana de Lisboa e com as autarquias mais diretamente envolvidas. Processo de diálogo que é obviamente extensivo também aos trabalhadores e aos representantes dos trabalhadores em qualquer uma das empresas que vai ser alvo de subconcessão. Boa tarde, Henrique Simas de Almeida, Bloomberg News. Para a Sra. Secretária do Tesouro, queria lhe fazer uma pergunta sobre o programa de financiamento do IGCP para o 3º trimestre. Saber se poderá haver já uma venda de bonds para o mês que vem, e se acha que as condições para abrir uma nova linha de bonds também estão reunidas. Obrigado. Também está programado no seu programa. Bem, o programa de financiamento também não foi discutido no Conselho de Ministros, mas eu vou-lhe responder de qualquer maneira, porque acho que é uma resposta relativamente simples. O IGCP publicou, como aliás faz parte do seu programa normal de financiamento, o calendário de emissões para o 3º trimestre. Esse calendário envolve a possibilidade de emissões regulares de BTs e a possibilidade de emitir ou não 1 a 2 leilões executar ou não 1 a 2 leilões de dívida de médio e longo prazo. Se o fará ou não dependerá das condições de mercado e do juízo que façamos delas a cada momento. Consideramos que estamos numa situação completamente normal de mercado e de acesso de condições a mercado, portanto dependerá da avaliação que for feita pelo IGCP, obviamente da oportunidade de acesso ou não. Eu não sei se não ouvi ou se não foi dito quanto é que esperam exatamente arrecadar com este concurso. Não sei se já foi dito, se eu não percebi, se calhar já foi dito. Já dissemos, mas vamos repetir porque é realmente importante, e se não registou é porque não fomos suficientemente claros. Nós esperamos poupar em 2015, isso está assumido no documento de estratégia orçamental, em indemnizações compensatórias nos transportes do Porto, Lisboa e também na Refer, 85 milhões de euros, que se somam aos, creio que, cerca de 30 milhões de euros que já foram poupados nos últimos 2 anos, para além, enfim, de todas as outras poupanças que eu já aqui anunciei. Portanto, aquilo que é a nossa expectativa, e é esse o modelo que vai ser apresentado, é uma transferência do risco de gestão operacional industrial e parte do risco comercial
Não é todo, como o Sr. Secretário de Estado já explicou, porque há obrigações de serviço público que têm de ser asseguradas pelo Estado e o Estado não abdica delas. O Governo não abdica dessa função. Para a entidade privada que vier a ganhar o concurso em cada um dos casos, e a poupança em 2015, face à realidade de 2014, de 85 milhões de euros, sendo que desses 85 milhões de euros, 13,5 milhões de euros correspondem às indemnizações compensatórias da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto e do Metro do Porto. Boa tarde, Sr. Ministro. Susana Paula, da Agência Lusa. Eu continuo com uma dúvida, portanto, neste concurso a empresa não terá que apresentar nenhum montante para vencer o concurso, é isso? E já agora a concessão, por quanto tempo é que é? E pronto, e para já é isto. Obrigada. Nós vamos fazer um concurso e, portanto, nós vamos escolher a melhor proposta para o Estado. Este concurso será dirigido, até porque há um regime de concessão já em vigor, pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto e do Metro do Porto. O Estado, no entanto, não delegará, acompanhará diretamente e não delegará a poupança que está prevista em termos de indemnizações compensatórias e a contradição das obrigações de serviço público, e vai acompanhar diretamente este tema, tanto pelo Ministério da Economia como pelo Ministério das Finanças. É isso que está clarificado na resolução hoje do Conselho de Ministros. Mas é um concurso. Eu já lhe dei nota daquilo que é a poupança previsível em indemnizações compensatórias, mas não existe nenhum cap mínimo. Nós vamos, com certeza, e eu expliquei esse processo, sujeitar os concursantes a processos de idoneidade financeira e económica e idoneidade técnica e operacional que garantam que a empresa que esteja em condições de ganhar é uma empresa que depois executa, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista operacional, aquilo que venham a ser a proposta que apresentou, e vamos também assegurar à partida que o Estado vai poder poupar as indemnizações compensatórias que já referi. Se existirão ganhos adicionais, vamos ter que esperar pelo concurso para perceber. Quando eu lhe digo que há muitas empresas, ou que temos a expectativa de que haja várias empresas interessadas em concorrer, tanto no Porto como em Lisboa, isso cria a expectativa de ser um concurso concorrencial e, portanto, nesse aspecto, que possa beneficiar o Estado adicionalmente. Vamos ver. O prazo é um prazo previsível de 10 anos, de 7 a 10 anos, embora o prazo previsível de subconcessão seja um prazo de 10 anos. Mas eu daria a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado, se entender oportuno, complementar alguma das minhas respostas, para o fazer, se faz favor. Duas notas adicionais, procurando simplificar. Em primeiro lugar, o mínimo é esta poupança. Se esta poupança não for garantida por nenhum privado, a concessão será gerida pelo Estado, que garantirá essa poupança diretamente. Esse grau de exigência é importante porque não vão achar os parceiros privados que qualquer proposta serve ao Estado, porque não é verdade. Isso não é verdade do ponto de vista de obrigações de serviço público, aquele mínimo tem de ser garantido, e não é verdade do ponto de vista de poupança, aquele mínimo tem de ser garantido. Portanto, como dizia o Sr. Ministro da Economia, o resto será ganho face a este mínimo que está vertido nos diversos documentos que foram aprovados pelo Governo. Relativamente ao prazo, nós estamos a transferir obrigações de investimento para os parceiros privados e obrigações de reestruturação. É por isso que o prazo, por hora, varia entre 7 e 10 anos, porque tem de permitir, em função das propostas e do nível de investimento que estiver nas propostas, tem de permitir o retorno desse investimento dentro do prazo da concessão, porque o Estado não quer pagar por esse investimento. Por isso, nós dizemos mínimo 7, máximo 10, e dentro deste intervalo, que os concorrentes formulem a sua proposta com os níveis de investimento que prevêem e o tempo que precisam para que esse investimento seja amortizado. Muito obrigado. Só para recapitalizar mais um pouco, a ideia no fundo é, uma vez que é passada a gestão, tal como aconteceu agora no Metro do Porto, passam a gestão, os ativos, como os senhores diziam, não estão envolvidos, haverá alguém que os tem que manter, fazer manutenção por aí fora, ou seja, o que é atrativo para quem vencer estes concursos? A receita da bilheteira e depois, como os senhores diziam, provavelmente haverá lugar a indemnizações compensatórias. O que o Governo espera é que sejam reduzidas. 0, ou seja, todos os anos o Governo conta não pagar nada, não transferir nada, aí se fica, mas tendo em conta o buraco que estas empresas já têm, como é que pensam que uma gestão privada conseguirá inverter esta situação?
Estas empresas, eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado para responder, mas estas empresas caminharam nos últimos anos para uma gestão equilibrada e estão, no caso do Porto, a receber em 2014 13,5 milhões de euros de indenizações compensatórias. O objetivo mínimo é zerar este esforço pedido aos contribuintes em 2015 e, portanto, transferir, através deste concurso, para o subconcessionário. Nós não temos previsto, no trabalho que estamos a fazer, Orçamento do Estado para 2015, dotar de indenização compensatória estas empresas em 2015, nem no Porto, nem em Lisboa. E, portanto, dando continuidade, aliás, ao percurso de poupanças substanciais, 275 milhões de euros, que foi atingido nos últimos 3 anos, e é um esforço assinalável de poupança que, obviamente, beneficia os contribuintes. Relativamente às outras questões, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado. Nós, de facto, se não tivéssemos a expectativa, fundada também na opinião dos assessores que nos têm ajudado nesta matéria, de um aumento de eficiência do ponto de vista da prestação do serviço, não havia nenhuma razão para testar o mercado e verificar se a iniciativa privada corresponde ou não a essa expectativa. Daí que nós tivéssemos entendido que tínhamos de separar o que eram obrigações de serviço público do que era um negócio rentável. Até há pouco tempo, 2010 e também 2011, porque nós só temos responsabilidade pela segunda metade de 2011 do ponto de vista de governação, a operação rentável não compensava as obrigações de serviço público. Porquê? Porque havia sobrecustos que não faziam nenhum sentido, era um desperdício. Ter o autocarro e o metropolitano a passar nos mesmos sítios às mesmas horas, ter as empresas sobredimensionadas em termos de pessoal. É muito importante dizer, as 3.000 pessoas ou mais de 3.000 pessoas que saíram não foram despedidas, fizeram acordos de rescisão amigável com as empresas. Portanto, e as empresas continuam a existir, a prestar o serviço e a servir quem tem de servir, que são as pessoas. Daí que nós temos agora uma parte da operação que é rentável e outra parte que não é rentável porque é uma obrigação de serviço público. E por isso o que esperamos, eliminando as indenizações compensatórias, é que os privados giram de tal forma que a parte rentável, com as eficiências de gestão que devem introduzir, com a experiência que têm de outros países, mais do que compense as obrigações de serviço público. Se assim não for, então seriam necessárias indenizações compensatórias, mas para isso o Estado geriria sem nenhuma indenização compensatória, como aliás já demonstramos que podíamos fazer. Portanto, que não reste nenhuma dúvida. Em primeiro lugar, as empresas já não são um buraco operacional. Nós temos de transmitir a verdade às pessoas que nos ouvem, porque os prejuízos das empresas resultam da dívida histórica, como dizia a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, que este Governo está a resolver. Foi este Governo que entendeu, através do trabalho do Ministério das Finanças, que é fundamental para este processo. Nós só chegamos a este momento com a capacidade de lançar o processo à iniciativa privada porque foi feito o saneamento financeiro das empresas, resolvido o problema dos swaps, tudo isso está tratado e foi tratado muito eficientemente por este Governo e pelo Ministério das Finanças. E, portanto, estamos agora em condições de dizer à iniciativa privada: tragam a vossa eficiência de gestão. Se assim não for, não haverá indenizações compensatórias nenhumas, nem nenhum buraco será criado nas contas do Estado. Se, por acaso, no futuro, os privados não conseguirem ter a eficiência de gestão que esperavam, é um problema dos privados, onde o Estado não compensará com indenizações compensatórias de eficiências de gestão dos privados. Muito obrigado. Só para ver se eu percebi, são 85 milhões de indenizações compensatórias que se poupam, no total, em todas as empresas. Desculpe lá, só para isto. Nas empresas de que estamos a falar, Porto e Lisboa, são 56,5 milhões de euros, a que se juntará uma poupança na REFER de 29 milhões de euros. Vale a pena aqui lembrar que nós também já decidimos um processo de racionalização, reestruturação e de eficiência, de maximização da eficiência, ao nível das infraestruturas de Portugal, com a fusão da REFER e das estradas de Portugal, e, portanto, todos estes processos ajudam substancialmente nas poupanças que estão incluídas no documento de estratégia orçamental para 2015.
No caso da Refer, para além dos 29 milhões de euros de indenizações compensatórias que iremos poupar, há poupanças potenciais em 2015, com a fusão nas Estradas de Portugal e a empresa que resultar, de 50 milhões de euros adicionais. Portanto, estamos a falar na área dos transportes e das infraestruturas, e eu penso que é importante sublinhar este esforço, de uma poupança em 2015 de 135 milhões de euros, dos quais 56,5 milhões de euros estão ligados a estes processos de subconcessões em Lisboa e no Porto, como mínimo, como o Sr. Secretário de Estado já aqui sublinhou. Deixa-me só, desculpa lá. São no total, sendo que eu imagino que eu sou uma empresa e quero concorrer a uma concessão privada, não apresento só as indenizações compensatórias para aquela empresa. É isso? Pronto. Exatamente. Cada empresa tem, pronto, já percebi. Ok. Concorrência de concurso que levará cada empresa que queira concorrer a fazer a melhor proposta que entender, tanto do ponto de vista de gestão como do ponto de vista de custo. Como já aqui foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, o mínimo que o Estado pensa poupar com esta subconcessão são 13,5 milhões de euros no Porto e 43 milhões de euros na área metropolitana de Lisboa. Não havendo mais questões, muito obrigado e um bom almoço a todos.